Olá, então continuando a nossa jornada de estudos em direito do trabalho, vamos falar de alterações no contrato de trabalho. A regra vem do princípio da inalterabilidade lesiva de contrato de trabalho. A regra diz que o contrato de trabalho não pode ser alterado sem concordância do empregado e se gerar prejuízo direto ou indireto ao empregado. E aí você vai observar essa regra, especialmente nos artigos 444 da CLT e 468 da CLT. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o direito do trabalho, como qualquer ramo do direito, é feito de exceções, por favor. Exceções com C cedilha e não com dois S. São tantos anos sendo professor que na hora de escrever ou ler até me confundo. Mas exceções, vamos trabalhá-las. Primeiro é o trabalhador hipersuficiente. Que é o hipersuficiente? É aquele que ganha duas vezes o teto do INSS e tem diploma de ensino superior. As condições de trabalho dele podem ser alteradas. Dá uma olhada no 611, a linha, letra A, perdão, da CLT. E dá uma olhada também no artigo 507 da CLT, que fala inclusive em compromisso de arbitragem em caso de contratos de trabalho de trabalhadores hipersuficientes. Mas vamos observar algumas outras hipóteses de alterações que são lícitas, permitidas, não necessariamente com concordância do empregado, e algumas que são ilícitas, que não são permitidas. Alterações benéficas são lícitas e permitidas. Vamos imaginar que eu troque alguém do horário noturno para o diurno. Não preciso de anuência do empregado. Vamos imaginar que eu reduzo a jornada de trabalho sem redução do salário. Não preciso de anuência do empregado. Quando a alteração vem conforme imposição legal ou norma coletiva, não preciso de consentimento do empregado. Por exemplo, a redução do salário com redução de jornada para manutenção de empregos via convenção coletiva, artigo 611, letra A. Na hipótese do artigo 392 da CLT, o afastamento da gestante de atividades insalubres, ela deve ser enquadrada enquanto gestante em outra atividade sem perda de renda. A hipótese do artigo 407 da CLT, que diz que o empregado menor não pode trabalhar em atividade prejudicial, insalubre, noturna, perigosa. Também vale a pena olhar o artigo 60 e seguintes do ECA. Também cabe alterar o contrato de trabalho quando o empregador exerce o ius variante, o seu poder diretivo e fiscalizatório unilateral no contrato de trabalho. Por exemplo, o uso de uniforme, a definição da jornada de trabalho, o regimento interno do local, da empresa, tudo isso está nas mãos do empregador. Também cabe alterar o contrato de trabalho sem consentimento necessário do empregado nas hipóteses de modificação na estrutura funcional, a sucessão de empregadores. Isso é tratado pelos artigos 10 e 448 da CLT. Nessas hipóteses, o empregado não precisa consentir para que exista a alteração. Reversão de alguém que tinha cargo de confiança para o cargo anterior. A pessoa pode ficar insatisfeita, mas essa alteração é lícita e não demanda consentimento do empregado. Aspectos da remuneração que estejam dentro do ius variante. O empregador pode, por exemplo, alterar a data de pagamento desde que pague dentro do quinto dia útil. O local de serviço, a remoção,
que é alterar o local de trabalho sem mudar o domicílio. Mudar um empregado de um local para outro dentro do mesmo domicílio, uma filial, um outro local dentro da cidade. Essa remoção é válida, não demanda anuência do empregado, portanto é lícita. Elencando várias alterações lícitas, a reversão ao cargo anterior, que é uma alteração unilateral, quando há cargo de confiança, já falei, alocação em nova função em função da extinção do cargo anterior, a readaptação de funcionário sem redução de salário, a promoção, não precisa de consentimento do empregado para promovê-lo, exigência de uso de EPI e de uniforme, reduzir a jornada mantendo o salário, se ela for reduzir a jornada mantendo o salário, isso é possível. A transferência do noturno para o diurno, mesmo que sugere a perda do adicional. Alterações ilícitas. O rebaixamento de função, isso é ilícito, isso não pode ser feito. A readaptação com redução de salário, isso também não pode ser feito. O teletrabalho está previsto, o home office está previsto no artigo 75A e seguintes da CLT, basta olhar que ali existem alterações que podem ser feitas de maneira unilateral. Para eu migrar alguém para o home office, eu preciso de anuência do empregado. Agora, para tirar do home office e voltar para o presencial, eu não preciso de anuência, só comunicação em 15 dias, tá ok? A redução de horas-aula de professor, no caso de diminuição de turmas e alunos, é uma alteração lícita. A alteração do turno ininterrupto de 6 para 8 horas em negociação coletiva, não sendo contabilizado como hora extra, também é algo lícito, válido, não precisa contar com a anuência do empregado. Está na súmula muito criticada pela doutrina 423 do TST. A alteração do regulamento da empresa, já falei, é uma alteração lícita. Agora, uma vez alterado, os empregados anteriores são regidos pelo regimento e regulamento anterior, tá? Então, eles vão ter incorporado no patrimônio jurídico deles a condição mais benéfica. A alteração vai abranger os novos empregados. A substituição temporária de empregado, alguém que se afastou por doença ou qualquer motivo, pode ser substituído temporariamente. Isso está previsto, por exemplo, na súmula 159 do TST, é a substituição de caráter eventual. Agora, se o cargo fica vago, aquele que substitui pode assumir o cargo, mas o interessante, não tem direito necessariamente a salário igual ao do antecessor. A transferência é regida pelo artigo 469 da CLT. Em regra, transferência você muda uma pessoa de domicílio, de cidade, vamos dizer assim. Em regra, exige anuência do empregado. Agora, existem hipóteses de transferência transitória que não exigem anuência do empregado. Cargo de confiança, se há uma previsão implícita ou explícita, na natureza do contrato, a extinção do estabelecimento, uma transferência provisória por necessidade de serviço. Essa transferência provisória, salvo o caso de extinção do estabelecimento, gera um adicional de 25%. Ela é transitória, provisória, a jurisprudência diz
que pode ser no máximo de 2 anos. Se a transferência for definitiva ou for feita a pedido do empregado, não tem adicional de 25%. As despesas da transferência correm por conta do empregador, CLT, artigo 470. Já na transferência para o exterior, a anuência do empregado é obrigatória. O empregador tem que arcar com as despesas da transferência e, após 2 anos, arcar com despesas inerentes a férias do empregado no Brasil. Se ele não retorna para gozo de férias antes dos 2 anos, quem arca com essas despesas de vinda de férias ao Brasil é o empregador. Tudo isso está previsto na Lei 7.064 de 82. Bom, se o empregado quiser voltar para o país de maneira definitiva, isso pode acontecer quando tem 3 anos de trabalho contínuo ou se ele tem que atender uma necessidade familiar devidamente comprovada ou por motivo de saúde com um atestado médico adequado. No caso de rescisão indireta e na justa causa. Atenção! O retorno do empregado ao país, as despesas de transferência têm que ser pagas pelo empregador, salvo em uma hipótese, demissão por justa causa. E, finalmente, não cabe transferência, segundo o artigo 543 da CLT, para aquele que tem estabilidade provisória, dirigente sindical. Ele só pode ser transferido, ele só pode ser removido se ele anuir, ok? Então, em termos de alteração de contrato de trabalho, é isso que eu tenho a dizer e tenho dito.